vocês? Olha eu aqui mais uma vez. E dessa vez é para mostrar para vocês a decoração do meu buffet e eu vou montar, vou fazer junto com vocês. Desde já, eu peço para vocês, quem não é inscrito no meu canal, já se inscrever. Quem ainda não viu meu vídeo de montagem da minha árvore de Natal, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem como foi que eu montei essa árvore. E me sigam lá no Instagram, lá eu sou Eli, _Decor Requinte. Já deixa aquele joinha para dar um incentivo, tá? Pra gente trazer mais conteúdo aqui para vocês. Vamos lá? Gente, olha o que chegou aqui. Eu fazia algum tempo, né? Algum tempo não, foi até que foi rápido. Eu comprei esse buffet. Agora sim eu vou ter onde guardar todas as minhas louças de mesa posta. Aqui, tá vendo? Ele é bem grande, né? Lembra que aqui eu tinha um aparador? Então, aí eu coloquei ele aqui. O aparador eu doei pra minha filha. E ele depois eu vou fazer um tour pra vocês aqui, que eu ainda vou organizar dentro, né? E mostro pra vocês. Aí já aproveitei e coloquei ali aquele adorno aqui, ó, na porta. Só para dar, né, já aquele ar natalino. Ele tem 4 portas. E aqui também eu já coloquei esse outro adorno aqui, ó. E esse é meu buffet, gente, lindo. Eu era louca para comprar esse buffet. Vamos lá ver agora a decoração em cima. Eu pretendo fazer aqui em cima uma vila de Papai Noel, tá? Onde todos irão visitar o nascimento de Jesus Cristo. Então, aqui no centro eu vou colocar a manjedoura e aqui a gente vai montando aqui junto com vocês, tá? Eu vou montar aqui juntinho com vocês e dando algumas dicas. Vamos lá, então, ver? Eu já montei, tá vendo aqui? Peguei um vaso, né? Um vaso comprido que eu tenho, ó. Coloquei aqui algumas bolas. Esse é um vaso de vidro. Tá? Coloquei aqui algumas bolas de Natal, ó, de vários designs. Esse aqui ele é todo brilhante, esse aqui já tem um certo relevo, esse aqui já tem esses arabesco, né, dourado. E coloquei também esse galho aqui, ó, tá vendo? Bem delicado, tá? E fiz esse arranjo que eu vou colocar ele aqui, ó. Vai ficar assim. Eu vou montando e vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Eu peguei também um pedaço de feltro, né? Eu acho que é feltro que fala esse material aqui, ó. Tá? Eu fiz tipo um caminhozinho, né? Uma pista, uma rua. E eu vou colocar ele aqui. A outra parte também, vou colocar desse lado. Vou usar uma base, ó, tem pezinho. Vou colocar ele aqui. E vou montar e já vou mostrando aqui pra vocês.
pra gente aqui atrás, tá? Porque é assim, né, gente? A baguncinha, tá? Que ainda vou fazer um arranjo aqui com vocês pra mesa. Tá? Lá atrás está a minha árvore, né? Ó, linda. E ficando assim, desta forma aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de me seguir lá no Instagram e não esqueça de dar bastante joinha, gente, e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, que vai ser a decoração, um tour na decoração da minha sala.